Olá, eu sou Janaína Spolidório, professora, criadora de conteúdos didáticos e este é o Origem, podcast que fala sobre a raiz da educação no Brasil e no mundo. Espero que goste do conteúdo que criamos especialmente para você. E vem comigo! Origem. Brown, Pons, Tiger. Proelpsis, Origin, Yen. Origem, com Janaína Spolidório. E seja bem-vindo a mais um Origem. E nós aqui sempre tentamos trazer para vocês temas que são bem atuais. E o tema da atualidade que tem se falado muito na educação é o ensino híbrido. Então, o tema de hoje será em cima deste assunto que tem causado um pouco de confusão entre as pessoas por causa do termo, que pode ser confundido com uma metodologia ativa que eu vou falar mais à frente. Bom, no programa de hoje, nós vamos tratar do ensino híbrido, mas eu preciso tratar com vocês antes de algumas questões para que vocês compreendam direitinho do que se trata, certo? Antes de começar, eu gostaria de lembrar que o podcast é como se fosse um programa de rádio gravado, portanto, você não consegue ver as pessoas que estão participando, mas você pode ouvir enquanto faz ginástica, enquanto faz uma receita bem gostosa, ou enquanto está lavando louça, enquanto está cuidando das crianças. É bem legal, porque você não precisa colocar sua atenção no vídeo. A sua atenção ela vai ser totalmente auditiva. Bom, falando sobre ensino híbrido, a primeira coisa que nós temos que pensar é sobre a palavra híbrido. Então, a primeira origem que a gente tem neste origem são modalidades de ensino, porque ensino híbrido, na verdade, quer dizer algo que traz o cruzamento entre gêneros, entre espécies, entre tipos. Como nós estamos falando de educação, o hibridismo ou ensino híbrido vai dizer respeito, lógico, às modalidades de ensino. Na verdade, nós já tivemos, algum tempo atrás, um podcast sobre um assunto parecido em relação a modalidades de ensino, na verdade. E eu fiz algumas lives e até um vídeo no YouTube referente a alguma diferenciação quando a gente começou a pandemia em relação a algumas modalidades de ensino, não sei se vocês lembram. Então é importante conceituar isso. Essa diferença entre as modalidades é importante ter bem claro, porque elas vão dar diferenças também no modo como nós planejamos nossas aulas. Não é, Pedro? Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Legal. Pô, Jana, eu acho muito bacana a gente voltar a falar sobre essas modalidades de ensino. E é legal porque a gente já tem um podcast falando sobre isso. A gente vai até deixar aqui na descrição desse vídeo o link para esse podcast se você não tiver ouvido ainda, tá? Será que você poderia falar mais um pouquinho sobre essas diferenças, principalmente agora que as pessoas já estão mais acostumadas com essa aplicação? Qual é a diferença do ensino remoto para o ensino online, para o ensino à distância? Você consegue abordar um pouquinho sobre isso antes da gente começar a falar sobre o hibridismo? Bacana lembrar dessa questão que nós tínhamos em relação à educação à distância no começo, porque quando a gente começou tudo isso, todo mundo achava que quando o aluno estava em casa, o que a gente estava aplicando era educação à distância. E daí eu deixei bem claro que, na verdade, a educação à distância é outra coisa. Quando a gente tem uma educação à distância, na verdade, ela é uma educação que pode ser totalmente online ou por correspondência, mas é uma educação planejada para este fim. Então, o tipo de atividade é extremamente diferente do tipo de atividade que nós damos em sala de aula. A atividade da educação à distância ela é planejada para isso e é uma modalidade de ensino que foi, ao longo dos anos, sendo aprimorada. Esse tipo de ensino que nós estamos aplicando, na verdade, ele pegou o ensino que nós estávamos em sala de aula e está aplicando de forma adaptada, essa palavra é importante, adaptada ao ensino remoto. Então, os professores eles pegam o que eles faziam em sala de aula e estão adaptando ao novo formato. Nem sempre dá certo e nós temos que reformular a todo momento, a gente sabe disso. Tem várias queixas de pais que não colaboram, acontece muito, tem os professores que não se adequam. Se o professor, por exemplo, ele não consegue perceber que o aluno não está demonstrando interesse, ele não consegue mudar a aula, tem essa questão também. Então, quem está, por exemplo, online, é importante deixar a câmera ligada, mas daí tem aquela questão que tem escola que acha isso preocupante por causa de privacidade, mas
No entanto, é importante porque daí o professor pode acompanhar a expressividade dos alunos. E nesse momento de aula de ensino remoto, a expressividade facial, gente, é primordial para que possa ter essa essência da aprendizagem. Se o professor não consegue enxergar a expressividade do aluno, ele não consegue ver se esse aluno tem dúvida. Só o papel não vai conseguir mostrar isso para ele, né? Porque ali no papel ele pode ter ou não a ajuda de quem está em casa e o professor nunca vai saber disso. Nesse ensino remoto, nós temos aqui no Brasil, em especial, algumas modalidades também. A gente vai ter o ensino remoto dividido, na verdade, em 2 tipos, pelo menos, e talvez tenham subtipos. A gente terá o ensino remoto online, que ele é feito totalmente em plataforma virtual. Então, seria aquele ensino remoto que tem a presença de vídeo do professor. Não é aquele ensino remoto que você envia atividades pela internet. Isso é outra coisa. Isso daí é uma adaptação e, para ser bem sincera, eu não acho que tenha um caráter pedagógico muito profissional. Eu acho até que, assim, é um tapa-buraco, porque, assim, você enviar atividade não quer dizer muita coisa. Isso o professor, a família pode pegar na internet em qualquer outro lugar, certo? Tudo bem que você pode falar que, mas o professor planejou para aquela sala. Tudo bem, mas se ele está enviando ali, qual é a garantia que ele tem de contato com o aluno? Então, esse ensino remoto online, ele teria que ter essa presença do professor em vídeo aula gravada ou em videoaula online. Então, isso é um ensino remoto online, ok? Já o ensino remoto offline é aquele ensino remoto que as crianças vão até a escola, as crianças não, né? Os pais vão regularmente até a escola e eles retiram na escola as atividades ali para os alunos fazerem em casa. Essas atividades que eu comentei antes, que a pessoa envia ali pela internet, na verdade, elas se caracterizam do ensino remoto offline, porque não está tendo contato direto do professor com o aluno. Então, esse online que eu falei antes, sempre vai ter que ter o contato entre o professor e o aluno na tela, seja por um vídeo gravado, como eu falei, ou por um vídeo online. Esse ensino remoto offline, o aluno ele tem contato somente com a atividade, é uma coisa mais fria, mas o professor tem que ter muito mais cautela com ele. Nesse tipo de ensino remoto offline, o professor ele tem que ter cuidado especial, por exemplo, com a correção. Então, não adianta o aluno fazer a lição, mandar para o professor, esse professor corrigir e ficar por aí. Não. O professor tem que corrigir, fazer anotações relevantes e devolver para o aluno, dar essa devolutiva para ver o que ele acertou e o que ele precisa melhorar. Inclusive, se for possível, colocar recadinhos ali para que o aluno possa arrumar, inclusive algumas atividades que possam ter ido errado, ou até tirar algumas dúvidas. Então, se o aluno, por exemplo, não foi muito bem numa folhinha que tem atividades de subtração, o professor pode enviar para aquele aluno atividades extra, mostrando, fazendo algum recado, manual mesmo, de como que ele pode fazer e no que ele estava errando, o que ele tem que prestar atenção. Então, uma orientação por escrito do que o aluno vai fazer. Então, esse é um cuidado que o ensino remoto offline, esse retirado nas escolas, ele deve ter. Muito sinceramente, eu acho que nesse ensino remoto offline, se a escola ou o município optou por ele, eu acredito que a família deva retirar na escola. Esse negócio de colocar na internet, eu sou totalmente contra, primeiro porque tem a questão dos direitos autorais, e a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque, afinal de contas, nós somos exemplos de educação e nós não podemos ensinar para as outras pessoas que é correto colocar na internet texto de outras pessoas, imagem de outras pessoas, né? Então, você não sabe se o autor daquela imagem que você utilizou na sua atividade permitiu que você colocasse ali divulgando publicamente. Então, isso é uma coisa muito séria, na verdade, é um crime, né? Que tem até uma lei federal em relação a isso, que é a Lei de Direitos Autorais, a Lei 9.610/98, e nós devemos tomar muito cuidado com isso. Então, colocar ali na internet, eu digo que é muito pior, porque você não tem nem o contato de a família retirar na escola. E daí você não sabe se aquele aluno está fazendo, você joga ali. Então, assim, eu jogo, se ele fizer tudo bem, se não fizer tudo bem também.
Gente, não é assim que funciona, né? Nada a ver isso de colocar a atividade e largar ali ao léu para ver se a família faz ou não, e é problema deles. Isso não é perfil de educador, isso não é perfil de profissional sério, e muito menos de alguém que tenha consciência do que está fazendo na área de educação. Bom, então, é definido que ensino remoto online é aquele que a gente tem a presença de um contato com o professor e o aluno, em vídeo, pode ser em áudio também, não tem problema, mas é um contato, tem que haver esse contato. Contato requer expressividade, ok? Então, tem que ser uma videoaula ou gravada ou online. O ensino remoto offline, ele vai ter essa troca de atividades em que o professor ele vai ter um cuidado maior com a correção, porque ele não vai ter um contato de expressividade com o aluno, então a expressividade dele vai no formato de escrita. Então esses recados eles vão ser muito importantes para que esse ensino dê certo. Sem esses recados e sem essa correção com maior cuidado para essa modalidade de ensino, ela não tem resultados viáveis. E a gente tem, por fim, o ensino presencial, que é o ensino que nós estávamos acostumados antes de tudo isso acontecer. Então, são aí 4 modalidades de ensino. Eu acho que o ensino presencial não precisa falar muito, é o que nós estamos mais acostumados, que você planeja, o aluno vai até a escola, você tem ali todos os recursos à mão, você tem a questão de poder andar pela sala, visitar a carteira dos alunos, perceber todas as carinhas deles ali, como que estão sentindo o que você está explicando, então fica mais fácil para o professor perceber tudo isso. Então, definidas as modalidades de ensino, a gente vai passar para a Origem 2, mas só para ficar bem claro, a gente tem aí, lógico que tem algumas outras um pouco menos conhecidas, mas atualmente no Brasil a gente tem essas 4 que são mais frequentes, que é a educação à distância ou ensino online, dependendo aí do tipo de distância. Número 2, o ensino remoto online, que é aquele com a presença de contato entre professor e aluno, mas à distância. O 3, o ensino remoto offline, que é o envio de atividades, mas com contato entre as atividades com a correção. E o 4, que é o ensino presencial, que é aquele que a gente estava acostumado, certo? Qualquer outro tipo de ensino, que são aqueles que as pessoas começam a inventar, porque eu não tenho recurso, porque a escola isso, porque a escola aquilo, porque... Gente, para de reclamar e faz as coisas direito. Professor tem que parar de fazer coisa errada. Faça a coisa como deve ser, senão nós nunca seremos valorizados. Se você não valoriza seu trabalho, a sociedade não vai valorizar. Então, nada de fazer coisa que não deve, nada de ficar fazendo puxadinho para ensinar. Então, ou ensina direito ou não ensina, certo? Eu sou desse tipo que ou faz direito ou não faz as coisas. É o que eu falei ali na diferença do ensino remoto online e offline, né? Se você quer fazer o offline com envio de atividades, que a família retire na escola, porque essa questão realmente que vai para casa por meio digital não está correto, ok? Então, você tem ali que ter uma preocupação com o tipo de didática que você vai ter em cada uma dessas modalidades, certo? Espero que vocês tenham entendido as modalidades para a gente passar para a nossa próxima fase de entendimento. Origem, com Janaína Espolidório. Bom, agora... Como que vocês já sabem que nós temos essas 4 modalidades, basta fazer aí uma misturinha com elas. O que isso significa? Como eu já tinha explicado ali bem no comecinho do podcast, o híbrido ele é um cruzamento entre. Então, no caso aqui da educação, a gente vai fazer o cruzamento entre modalidades de ensino. Então, vocês podem pegar quaisquer 2 dessas modalidades que eu falei e fazer o cruzamento. Qual é o cuidado que se deve ter com isso? O professor que estiver utilizando o ensino híbrido, ele deve ter total e plena consciência do tipo de modalidade que está sendo utilizado. Então, se ele vai fazer, por exemplo, o hibridismo entre educação online ou educação à distância, que é a mesma coisa, né? E ensino presencial, que na verdade já existia, que são aquelas faculdades que elas oferecem parte das aulas online e parte das aulas presenciais, ele tem que ter total consciência de que os professores que estarão nas aulas presenciais, aquelas matérias presenciais, elas vão ter um tipo de planejamento que é adequado a uma sala de aula
com a presença dos alunos, com a interação dos alunos ali em tempo real. E o professor que é da aula online, à distância, ele vai ter que saber quais são as ferramentas que ele vai utilizar, porque a aula de educação à distância, na verdade, ela tem uma porção de ferramentas. Não é necessariamente um vídeo ao vivo, geralmente nunca é. Provavelmente vai ser um vídeo gravado do professor e vai ter uma série de questões ali de ícones, de links para explorar num portal para que o aluno possa aprender a respeito daquela aula. Então, aquele professor ele vai ter que ter o cuidado, por exemplo, de trazer um infográfico para poder explicar, vai ter que trazer perguntas, vai ter que trazer vídeo, material de leitura, para depois aplicar exercícios nesse aluno. Então, a matéria que é de ensino híbrido, que já acontecia antes, deixando bem claro, já acontecia, ok? Essa matéria que acontecia muito em faculdades, porque é mais nessa faixa etária, né, que era aplicado, eles já faziam esse tipo de coisa. Se vocês estudaram um pouco mais recentemente, provavelmente vocês pegaram ou conhecem alguém, talvez, que faça faculdade nesses moldes, né? Então, a pessoa, ela vai, por exemplo, 4 vezes por semana na faculdade e 1 dia por semana ela tem o ambiente virtual. Então, ela vai ter a aula ali na plataforma. Então, esse é o cuidado que a instituição, que o professor tem que ter em relação às modalidades. No caso ali do cruzamento que a gente vai ter, provavelmente, né? A gente vai começar a utilizar esse ensino remoto, que é uma coisa um pouquinho mais complicada. O ensino híbrido, para nós, é uma coisa muito nova, porque ele não tinha ainda sido aplicado com alunos menores, e a gente vai ter que começar a aplicar isso com os alunos pequenos. E isso é uma preocupação. E, Jana, conversando com alguns professores, eu acho que a dúvida que eles mais têm é como que a gente faz essa aplicação, principalmente para as crianças menores, né? Para as crianças do Fundamental 1 e até o Fundamental 2. Como que é essa aplicação? Porque a gente sabe que para os mais velhos, como ensino médio e os adultos, por exemplo, no caso da educação à distância das faculdades, é um pouco mais simples, a autonomia já está mais desenvolvida. Mas como que é isso pros menores? Bom, minha maior preocupação, Pedro, é, na verdade, em relação ao professor mesmo. Porque, como eu falei, ele precisa entender qual é a modalidade de ensino que ele está trabalhando. Então, não adianta o professor pensar que ele vai preparar uma aula e ele vai dividir essa aula entre presencial e ensino remoto, porque não vai dar certo. Então, ele tem que pensar que a parte da aula que ele vai dar presencialmente vai ser de uma forma e a parte da aula que o aluno vai fazer em casa vai ser de outra forma. E não é, inclusive, como lição de casa era feita antes, porque a lição de casa, na verdade, a gente enviava ali um reforço do que era feito em sala de aula, né, coisa e tal. Pode até ser um tipo de reforço, mas vai ser um reforço um pouco modificado para o ensino híbrido. Mas talvez seja interessante primeiro eu explicar o que seria, o que acontecerá provavelmente, que já está acontecendo em outros países, aqui no Brasil. Talvez já esteja acontecendo até em algumas regiões, aqui em São Paulo ainda não é uma realidade, mas o que acontece? Com essa questão das crianças estarem em casa, em breve que eu digo pode ser este ano ou até o ano que vem, dependendo aí do andar da coisa, as crianças vão ter que começar a regressar às escolas. Só que esse regresso ainda não é uma coisa tranquila, porque nós não temos uma vacina ou um remédio que possa dar conta do coronavírus. Então, o que acontece? Isso vai ser feito em etapas. Por isso que a gente está chamando de ensino híbrido. Porque, embora as crianças voltem para a escola, elas vão voltar em partes. Então, alguns estados, algumas escolas estão falando de rodízio de alunos, que seria alguns alunos vão tais dias da semana para a escola e o restante da turma vai nos outros dias. E há escolas que estão falando de começar com um reforço só para os alunos que estão com dificuldade no ensino remoto, para poder ver se há possibilidade do retorno às aulas total. Então, mesmo esse aluno que estará no reforço, ele vai para a escola presencial, mas ele vai ter a partezinha dele do ensino remoto também, ele não vai deixar de ter esse ensino remoto. Por isso que a gente chama de ensino híbrido, porque a gente vai ter essa parcela dos alunos que estarão na escola e essa parcela dos alunos que estarão em casa, né? É a divisão do tempo entre as modalidades para os alunos também. Então, a escola tem que ter consciência disso, o professor
tem que ter consciência do que seria esse hibridismo e como são as modalidades que ele está lidando com. E, além disso, o professor ainda tem que ter plena consciência dos conteúdos que ele está tratando para poder adequar as duas formas de ensino, porque são planejamentos, estou repetindo para ficar bem claro, são planejamentos diferentes. É diferente você dar uma aula presencial e dar uma aula remota. São coisas muitíssimo diferentes. A pergunta é, toda a escola vai voltar? Não sei, vai depender, é tudo não sei, gente, porque está acontecendo neste momento, é assim, super atual, atualíssimo, contemporâneo. Então, minha opinião é a seguinte, como profissional especialista da educação, a escola vai ter que ter uma série de cuidados em relação a esse aluno, porque é uma responsabilidade muito grande essa criança estar ali. Por que eu estou dizendo isso? Porque se uma criança estiver assintomática e for para a escola, todo o restante pode pegar, em todo o restante que eu digo, as outras pessoas estarão suscetíveis a pegar o vírus e passar para os familiares. E, inclusive, os professores, né, estarão nisso. Imagina daí o professor ser afastado porque ele pegou de algum aluno que foi para a escola. É uma coisa muito complicada isso. Eu, Janaína Polidório, não gostaria que meu filho voltasse neste ano para a escola sem uma vacina ou uma solução viável. Muito sinceramente. As escolas que retornarem, elas vão ter que ter, contudo, toda essa questão sanitária para deixar os pais despreocupados, porque você tem que transmitir segurança para os pais. Se a sua escola não tem condições de trazer toda essa questão sanitária, porque vai ter que ter todo um cuidado com a limpeza, então você tem que ter pessoal de apoio ali a todo momento, material de limpeza extra, tipos diferentes de materiais de limpeza que possam dar conta da desinfecção dos ambientes, como que vai ser a questão do uso do banheiro, porque o banheiro é um local ali que, veja, a pessoa vai, não tem como você ter controle assim total, né? Além disso, a gente tem a área do refeitório, porque essa criança ela tem uma merenda ali. E toda a questão que a criança troca lápis na escola, né? O professor vai ter que ter cuidado com isso. E também o álcool gel, que tem que ser talvez fornecido, né? Não sei se as crianças vão levar, se isso vai ser possível, se vão achar perigoso, enfim. Depende da faixa etária, tem toda uma questão, uma lista extensa para poder pensar. Fora a higienização de pés, medição de temperatura, né, aferição de temperatura ali. Então, é um investimento que a escola tem que ter, que se sua escola não tem como fazer todas essas adaptações, é melhor não voltar até que seja seguro. Isso na minha opinião. Isso é uma opinião mesmo. Eu não tenho poder de falar volte ou não, porque eu não sou o governo, veja. Não sou eu que mando nisso. Mas isso é uma opinião de um especialista, certo? Eu acho que como profissionais da educação, tenho certeza que se o profissional da educação é bem empenhado, ele consegue dar conta, sim, da questão de aprendizagem na modalidade de ensino adequada àquela que ele está utilizando, certo? Então, eu vou dar um exemplo de como que pode ser esse ensino híbrido, já que a gente está falando dele, para que você possa compreender um pouquinho melhor. Vamos supor que você vai dar uma aula de vulcões, certo? Então, você vai trazer ali vulcões ou terremotos, sei lá, alguma coisa assim de geografia. Quando você for dar a sua aula em ensino remoto, você pode mostrar para o aluno, por exemplo, um aplicativo de abalo sísmico, no caso do terremoto. Então, essa criança ela vai conhecer ali, vai ver neste momento onde está tendo tremores em placas tectônicas no mundo, vai se interessar, talvez ou talvez não, mas ela vai conhecer que tem um aparato tecnológico daquilo. E o professor vai apresentar isso em vídeo de forma remota no ensino remoto online. Quando for sua aula presencial, você vai levar para sua aula aquele conteúdo que você já estava acostumado a dar antes. Então, o aluno vai pegar a apostila dele ou o livro didático. Você vai falar, vamos ler o texto sobre os vulcões. Vocês lembram que eu mostrei o aplicativo para vocês? Terremoto. Lembra que eu mostrei para vocês o aplicativo? Então, lá naquele aplicativo eu mostrava das placas tectônicas. Então, aqui, veja, no livro está falando, sublinhe tal parte. Então, ele vai orientar ali toda uma parte presencial. E ele pode, inclusive, levar algumas perguntas para tornar mais dinâmica ainda a aula presencial. Coisas que a gente fazia mesmo, que o professor já estava acostumado antes de tudo isso. Então, a gente vai ter ali um cuidado com o planejamento remoto e o planejamento presencial.
É até bem simples se você pensar dessa forma, se o professor já se adequou a isso, porque a gente sabe que tem professores que, mesmo com todo esse tempo, ainda não compreenderam o conceito de cada modalidade e não conseguiram se acostumar. Mas daí é uma outra história que daí o professor tem que ir atrás, se aprofundar, é uma questão mesmo profissional, certo? Bom, então, definido o que é ensino híbrido, a gente vai para uma terceira origem. Origem, com Janaína Espolidório. Bom, nós falamos um pouquinho sobre os conceitos e algumas modalidades de ensino que nós podemos trazer para o ensino híbrido, mas, na verdade, e se em lugar da gente enfocar essas modalidades, nós pudermos ter um enfoque nas práticas que estão ali? Porque quando a gente traz uma modalidade de ensino, na verdade, nós podemos explorar tudo que está naquela modalidade. Então, no caso da educação à distância, por exemplo, nós podemos explorar o tipo de plataforma, porque ela é toda feita para esse ensino à distância. No caso do ensino presencial, nós temos recursos de sala de aula, como material dourado, alfabeto móvel. A gente tem uma série de recursos ali que a criança não tem em casa, que talvez a gente possa utilizar dentro do hibridismo, mas ao reverso, porque a gente pensa hoje no hibridismo assim, do presencial para o remoto. E se a gente pensar do remoto para o presencial? Então, começar a habituar esse aluno com práticas que são presenciais, mas dentro da casa dele. Então, enviar letras para que essa criança tenha um alfabeto móvel, ou enviar peças de recorte para que ele tenha um material dourado. Então, todos esses manipuláveis, eles podem ajudar como recursos de presencial, porque eles são do ensino presencial, em um ensino remoto, seja ele online ou offline. Então, no caso do online, inclusive, tem alguns recursos que são de sites, como o Didax, por exemplo. O Didax é um site, não sei se vocês conhecem, que ele tem, pelo jeito, ele tem uma parte paga e uma parte grátis, né? Na parte grátis, tem alguns manipuláveis, entre eles o material dourado. Tem ali também formas geométricas, acho que são uns 15 manipuláveis, que eles são muito interessantes para o aluno poder utilizar visualmente, concretamente, para fazer as atividades dele. Então, é uma forma, assim, bem viável de você praticar esse hibridismo ao reverso. Uma outra forma de hibridismo ao reverso, que esse é interessante, porque o que acontece? Na verdade, eu vou falar aqui com vocês sobre uma coisa que tem ocorrido no Brasil e que as pessoas não têm se atentado. Na verdade, é uma dúvida comum, na verdade, um engano comum, que é o blended learning. Não sei se vocês já ouviram falar, mas há algum tempo nós temos algumas metodologias ativas. Metodologias ativas são aquelas metodologias que elas causam um pouco mais de interação. Entre elas, nós temos a aprendizagem baseada em projetos, nós temos a aula invertida, que é a mais comum, e nós temos o blended learning, entre outras. Blended learning é aprendizagem misturada, a tradução. Então, algumas instituições, inclusive instituições de ensino, elas confundem atualmente ensino híbrido com blended learning. Veja, se o blended learning é uma metodologia ativa, ele não pode ser ensino híbrido, porque a metodologia não é igual à modalidade, ok? Metodologia é uma forma de trabalho que você tem para com o aluno. Modalidade é todo um panorama que você tem dentro de um ambiente de aprendizagem, certo? Então, no caso ali da modalidade à distância, o ambiente será a plataforma, ou o ambiente será a caixa que o aluno vai receber na correspondência, se for curso por correspondência. No caso do ambiente presencial, vai ser a sala de aula e todos os recursos que ali estão na escola e na sala de aula. Então, sempre vai ser de acordo com o ambiente. No ensino remoto, vai ser o recurso que o professor fornece mais o que o aluno tiver em casa. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. O que seria, então, esse blended learning que estão confundindo com ensino híbrido? Blended learning é uma metodologia ativa que ela é feita de modo presencial, então é lá do ensino presencial, em que o professor utiliza recursos virtuais para a aula também. Então, pode ser dado lá na sala de aula mesmo, ou o professor pode pedir para o aluno fazer em casa. Então, o professor está dando, por exemplo, a aula lá do terremoto. O
que ele vai fazer? Ele vai pegar um vídeo do YouTube e passar durante a aula dele presencial que está na escola com todos os alunos. Ou ele vai dar a aula dele lá com o livro didático, do jeito que ele costuma dar presencial, e ele vai pedir aos alunos para acessarem em casa um site determinado por ele, e ele já vai dar para os alunos algumas... pode até enviar, né? Porque como a gente está falando de blended learning, ele mistura o virtual com o presencial. Mas a base é presencial. Você usa o virtual para complementar a base. Ele pode enviar, por exemplo, um Google Forms para o aluno preencher, baseado nas informações que estão naquele site que ele sugeriu. Então, o aluno vai fazer a pesquisa no site, vai olhar ali as perguntas que o professor fez e vai responder. Vai retornar para o professor em formato ali do Docs que ele fez, certo? Então, o Blended Learning é esse tipo de metodologia ativa em que você traz um pouco do virtual para sua sala de aula, presencial. Por isso que não se encaixa na definição do ensino híbrido. Sendo metodologia, obviamente, não é modalidade, ok? Então, um outro jeito da gente poder tornar mais dinâmico esse hibridismo é exatamente utilizar essas metodologias ativas. O Blended Learning é uma delas. Então, a gente pode inserir o Blended Learning no ensino híbrido. Olha que coisa louca, né? Quando você estiver em aula presencial com o seu aluno, você aproveita a aula presencial e já dá todo o direcionamento para poder facilitar o ensino remoto com o Blended Learning. Então, esse exemplo que eu dei dos terremotos, você pode utilizar e daí você faz a complementação quando você estiver na videoaula e ensino remoto online, por exemplo. E, Jana, esses dias a gente estava conversando entre alguns professores e a gente estava falando exatamente disso. Mesmo quando a gente voltar para o ensino presencial, obviamente que tudo que a gente aprendeu desse tempo vai continuar, vai ser presente no nosso dia a dia, né? E é muito interessante saber do hibridismo, porque a gente sabe como a gente pode fazer essa ligação entre o presencial e o remoto. Mas como que é esse processo para a instituição de ensino? Como que vai ser esse processo para a instituição de ensino? Como que a instituição pode aplicar isso? Tanto no âmbito público, né, nas escolas públicas, o dever do Estado em relação a isso, como nas escolas particulares. Como que a escola particular pode se aproveitar dessa situação e continuar usando essas ferramentas que a gente usou durante todo esse período? Bom, na verdade, Pedro, o hibridismo, nós temos pensado no hibridismo como uma solução temporária, realmente, porque o professor ele não está se sentindo confortável com a situação. Alguns poucos professores gostaram desse formato e provavelmente esses poucos professores, eles talvez partam para uma educação à distância mais à frente, ou alguma coisa do tipo, ou se interessem, né, por trazer mais à sala de aula essa parte virtual, talvez em formato de blended learning, em lugar de modalidades de ensino híbrido. Mas eu não acredito que seja uma coisa a longo prazo para os alunos menores. O ensino híbrido, como eu disse, ele já era praticado por faculdades, né, é uma coisa assim que acontece mundialmente, todo mundo, o mundo inteiro tem esse formato já tinha, né? Mas agora nós temos que praticar com os pequenos. Os pequenos que eu digo, gente, até nono ano. Até nono ano, eu mesma não acho que é um formato legal. Eu acho que, assim, é uma coisa adaptativa mesmo. Tem como ter resultado? Tem. Depende da preocupação do professor, da escola e da família, obviamente. Mas não é, assim, o ideal para essa faixa etária. Ok? No ensino médio, eu acho que até funcionaria um ensino híbrido. E essa questão de governo, eu sempre acho que isso de público é sempre muito longe, muito longínquo da realidade. Então, é uma coisa assim muito burocrática, tudo demora muito, é opinião de muita gente, tem política envolvida, por isso que geralmente não dá certo. Vou ser muito sincera, tudo que eu esperei, assim, quando eu estava em escola municipal, tudo que eu esperei do município, se eu ficasse esperando, eu ia estar lá até agora. Então, eu resolvia por mim mesma e esquecia a política pública, porque ela não funcionava para mim. Não sei se para alguém funciona, para mim não funcionava. O governo pode tentar implantar, ele vai ter que pensar em algum jeito de implantar. Não sei se vai ser da melhor forma, porque ele vai ter que ter toda essa questão de sanitização, e eu acredito que seja realmente temporário, porque eles não vão conseguir manter isso, provavelmente. Será muito difícil, porque vai ter um custo alto manter essa questão. A gente tem toda uma questão de desigualdade social aí inserida.
que eu nem gosto de falar muito, porque embora as pessoas gostem muito da pedagogia social, eu procuro me distanciar dela, porque eu acho que o Brasil tem um foco muito imenso nessa pedagogia social, e se a gente pensasse mais na parte cognitiva, nós talvez dessemos mais chance para diminuir essa desigualdade, né? Eu sei que tem uma série de questões aí de alimentação, de condição monetária, de situação de carência, mas tem também a parte cognitiva que nós não temos investido e que ela pode ser muito significativa. Inclusive, eu fiz um podcast aí com a Adriana Batti, que ela falou sobre a aplicação das funções executivas na primeira infância, com crianças até 3 anos de idade em situação de vulnerabilidade e que dá assim uma diferença estrondosa na aprendizagem futura da criança. Então é uma questão assim cognitiva, de neurociência mesmo, que a gente não tem investido e deveria pensar mais. No caso da escola particular, se ela achar interessante, talvez seja até um incremento para chamar o pai, na verdade. A escola particular, ela tem toda essa questão de trazer benefícios às pessoas que estão pagando, né? Então, a gente tem toda essa preocupação de agradar a comunidade escolar. Embora eu vou ser muito sincera, que nem todas têm feito esse papel muito bem nessa pandemia. A escola do meu filho realmente, ela tem dado as aulas, né, tudo, mas esse relacionamento com os pais é por meio de aplicativo, eu tenho achado extremamente frio, né? Então eu acho que tem que ser um contato mais quente, especialmente nesse período. Só o aplicativo, mandar recado, eu não acho que seja interessante. Nós não tivemos nenhuma reunião, nem que fosse assim, sabe, vídeo reunião para falar sobre a situação. Foram vídeos enviados explicando isso, a gente imagina, eu dou um baile, né, no vídeo. Pode ser que para algumas famílias tenha resolvido, mas para mim não achei interessante, não. Não tenho problema com isso, porque, logicamente, a gente dá conta aqui da aprendizagem do Arthur, mas a escola particular, ela vai ter que se adaptar também, vai ter um gasto aí, ela vai ter que ter um gastozinho aí com essa parte de sanitização e cuidados, e também na parte de comunicação com os pais. A comunicação com os pais vai ser imprescindível para que ele possa sentir essa segurança. E passando essa coisa da pós-pandemia, né? Na verdade, passando não, né? Na pós-pandemia, o que pode ser feito? A escola pode adotar essa questão do ensino remoto para plantão de dúvidas ou reforço, por exemplo, que seria menos custoso para a escola e poderia favorecer as famílias. Então, poderia ser, por exemplo, um atendimento remoto para as crianças que têm dúvida na lição de casa. Muitos pais, eles não conseguem ajudar na lição de casa, ou por dúvida deles, ou por falta de tempo. Então, a escola pode oferecer um ensino remoto que dê conta dessa questão, por exemplo, da lição de casa, mas não como forma de fazer a lição de casa, porque daí não se caracteriza como ensino híbrido. Ela adotaria o ensino híbrido com essa questão de como se fosse um help desk, né, que a gente chama, para assessorar a criança nos estudos em casa. Então, pode ser até um adicional que o pai paga, dependendo da escola, para essa criança ter, durante determinado horário, a possibilidade de tirar dúvidas, de ter um reforço ali com algum professor auxiliar remotamente, online, para que ela tenha melhores rendimentos na escola. Então, ele pode estudar com a criança quando tiver prova. Então, pode ser com um grupinho de crianças, não precisa ser com a criança, porque a gente está falando de ensino remoto. Então, como nós estamos dando aula atualmente para salas inteiras em casa, pode ser feito também nesse ensino híbrido das particulares, nesse retorno pós-pandemia. Pode ser oferecido, né, se o pai opta também por ensino híbrido, que seria a criança ter esse apoio, 3 vezes por semana ou 2 vezes por semana em determinado horário à tarde, que o professor auxiliar estará lá para poder ajudar ele a estudar, ensinar novas formas de estudar, mas sempre com uma orientação do coordenador, gente, porque não adianta você largar, seja professor ou auxiliar, se virando com isso que não dá certo. O coordenador, ele tem que estar presente nesse tipo de ação. A gente tem uma questão muito séria no Brasil, que coordenador acha que ele só coordena partes que ele gosta, né? Digamos assim. Não, ele também tem que coordenar, não é assim, eu vou mandar o cara fazer e não vou dar exemplo nenhum. Não, você vai, senta junto com a pessoa e fala, eu quero assim, assim, assim.
Vou fazer o primeiro com você, aí sim você faz o segundo sozinho e me mostra. Essa questão de faz sozinho e depois me mostra nunca dá certo. É igual com o aluno, você tem que dar o exemplo para depois exigir. Não adianta você exigir uma coisa sem dar o exemplo de como você quer. Sempre tem que ter um parâmetro. Educação tem que começar a ter parâmetros, certo? Empório Expolidório. No site www.janaínaexpolidório.com.br você encontra uma série de materiais que são adequadas ao ensino remoto. Você pode utilizar as nossas atividades de Google Classroom, acessando o site e digitando na busca a palavra Classroom, Classroom. Tenho também um material que é especial e experimental para o ensino híbrido ou remoto. Ele traz parte atividades que são de impressão e parte atividades que são de Google Classroom, com uma tabela para os pais acompanharem em casa. Então, é um material super completo. Ele se chama Na Ilha do Pirata. Bom, então, isso que eu tinha para falar sobre o hibridismo, por enquanto, é uma coisa bastante nova, como eu falei para vocês. Requer planejamento diferente, estudo de modalidade, conscientização, flexibilização pedagógica, uma série de coisas aí que a gente precisa começar a pensar. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje e até o próximo podcast, que será super especial. Bom hibridismo para vocês. Orihen. Wrong. Pons. Tiger. Proelpsis. Origin. Ien. Origem, com Janaína Expolidório.